Boa tarde a todos, a todas. Queria pedir para já colocar a apresentação, por favor, e começar, minha fala pedindo licença aos que vieram antes, pedindo licença àqueles que vieram depois de mim, porque é só juntos que a gente consegue trilhar um caminho de igualdade e de força para todos nós. Agradecer a Priscila, essa casa, pelo convite, para a gente poder fortalecer esse movimento tão importante e tão necessário para a nossa vivência e para a nossa permanência. Eu venho aqui em nome do Quarteirão Preto para falar um pouquinho do papel da cultura como uma ferramenta de resgate da autoestima e do fortalecimento do autorreconhecimento da mulher preta. E fiquei muito feliz do Quarteirão Preto ter sido lembrado nesse movimento, porque somos todos, dentro do quarteirão e para além do quarteirão, frutos de mulheres pretas e dessas histórias pretas. Eu começo dizendo que nós fazemos sim a diferença, e começo citando a professora Letícia Azevedo, do Departamento de Ciências Humanas, Educação e Linguagem do Estado da Bahia, que diz que ser mulher no Brasil é desafiador, pois nos são impostos desde a vida intrauterina um destino, uma cor rosa, limites, forma, regras. E o cenário piora quando ousamos ser mulher e mulher preta. Essa declaração faz com que a gente pare um pouquinho para pensar no processo nosso de construção enquanto sociedade. Por quê? A gente percebe, nos pequenos detalhes do dia a dia, que a situação da mulher negra na sociedade, principalmente no Brasil, é um reflexo direto da forma como as camadas sociais vão sendo construídas dia após dia. No Brasil, essas implicações que perpassam o racismo e o sexismo condenam as mulheres pretas a uma situação perversa e cruel, de exclusão e marginalização social, colocando essa mulher sempre na base dessa pirâmide social. E muitas vezes a gente se esquece que se existe topo, é porque em algum momento edificou-se uma base. Ninguém sobe de cima. Para chegar até o alto, é preciso passar pela base. Dentro de uma sociedade pautada em valores e padrões históricos hegemônicos, os desafios das mulheres pretas são ainda maiores, porque elas estão sempre em situações mais vulneráveis. E essas vulnerabilidades são de diversas ordens. Uma maior possibilidade de ser vítima de homicídio, por exemplo, em relação a mulheres brancas. Um maior índice de analfabetismo entre mulheres, está entre as mulheres pretas, e até um maior número de ocupação em postos de trabalho mais precarizados e considerados não essenciais, não importantes. O Quarteirão Preto, nós, enquanto quarteirão, vemos na figura da mulher o início de tudo. Inclusive, a gente ousa parafrasear a Elza Soares quando ela diz que Deus é mulher. E é uma mulher preta. Seguramente. Todas as ações do Quarteirão Preto perpassam a ancestralidade como forma de construção da identidade de uma resistência. O Quarteirão Preto ele surge numa roda de conversa entre amigos e amigas pretos, conversando sobre vários assuntos e como não poderia deixar de ser, a gente acabou caindo no contexto cultural da cidade de Sete Lagoas, que até aquele ano nunca tinha construído, pensado ou imaginado algum evento de caráter social, cultural e artístico que fosse pensado por e para pessoas pretas. E aí a gente se fez uma pergunta. Se não formos nós, quem vai ser? E se não for agora, quando será? E aí a gente começou a pensar
em produzir um evento, inicialmente seria um único evento, voltado para pessoas pretas, desde a produção até a premiação, caso a gente conseguisse. E aí iniciamos, a partir daí, essa construção de uma nova narrativa, tendo como norte o exemplo das nossas primeiras ancestrais. E quem são nossas primeiras ancestrais? Nossas mães, nossas avós, nossas cuidadoras, nossas mentoras, nossas vizinhas, nossas amigas e o nosso próprio reflexo no espelho. E elas, todas essas mulheres, o tempo todo, nos ensinam com o seu próprio exemplo o valor e o peso de palavras que, em outras cabeças, em outros corações, podem soar como bala, né? Podem soar como algo à toa, mas que para a comunidade preta, para nós mulheres pretas, são muito importantes, como persistência, luta, fé e, acima de tudo, resistência. E mesmo constantemente sendo dedicadas a essas mulheres o papel da invisibilidade. Porque por mais que a gente ache que não, nós mulheres pretas ainda somos invisíveis. Apesar de sermos a maioria da população, não só dessa cidade, mas desse país. E eu tenho muito orgulho e prazer em dizer que na construção de cada tijolo do Quarteirão Preto, elas estavam lá. A tia do doce, a doninha do pano de prato, a avó que faz o melhor pastel da região, a tia da suculenta, a nega do brechó, a neguinha das tranças, a nega das artes plásticas, a preta professora. E essas mulheres, né, a gente percebeu na força dessas mulheres que elas é que são o pilar de toda essa estrutura que estava começando a ser construída. 2020 a gente foi paralisado, digamos assim, porque veio a pandemia. E muitos acharam que o sonho do Quarteirão Preto ia morrer, como milhares de pessoas morreram com a pandemia. Mas um sonho, quando ele é sonhado sozinho, ele pode não ir a lugar nenhum. Mas quando a gente sonha em coletivo, esse sonho permanece para além daquele que sonha. E aí, mais uma vez, eu faço o questionamento. Se não for agora, quando vai ser? Se não formos nós, quem será? E a partir de agora vocês vão conhecer alguns rostos que contaram e contam e alimentam a história do Quarteirão Preto. Nesse momento eu fico muito emocionada aqui porque duas dessas mulheres que figuram nesse momento já não estão mais aqui. Inclusive a dona Giselma, aquela cantora maravilhosa que aparece ali, nos deixou nesse final de semana com sequelas de uma chikungunya. Dona Darquinha está ali, nos deixou ano passado. Mas a figura física delas nos deixaram. Mas o exemplo de força, de fé, de dedicação, de perseverança, de luta e de amor permanece com a gente. Essas mulheres fazem o Quarteirão Preto. E enquanto o Quarteirão Preto existir, essas mulheres existirão para além de nós. Porque em cada um de nós tem um pedacinho delas. Ali também a gente tem tia Bete, mãe da Juliana e de várias outras negras maravilhosas que a gente tem o prazer de chamar dentro do Quarteirão de família. E mais uma declaração, né, da mesma professora que inicia essa fala. Nascemos em uma sociedade de brancos, estudamos numa escola de brancos, somos inclinados à religião dos brancos, somos forçados a assumir uma máscara identitária branca, e só posteriormente, a duras penas, conquistamos a liberdade de nos constituirmos negras. Ser mulher negra, não mais na senzala ou na cama do senhorzinho, não mais submissa aos padrões eurocêntricos e tabus, mas ser mulher negra no universo. E o Quarteirão Preto, ele trabalha para muito além da arte, da cultura e da figura feminina.
A gente trabalha com ancestralidade. E essa ancestralidade é que nos dá caminhos de saberes e valores para construir a nossa vida. Quando a gente fala da arte de ser, a gente fala da primeira edição do Quarteirão Preto, que aconteceu em setembro de 2022. Tímido, mas muito potente. Foi uma tarde de intenso contato e de extremo afeto, onde a gente teve movimentando todo um quarteirão no bairro Santa Luzia, também conhecido como Garimpo, né, que é o reduto da negritude artística, principalmente, em Sete Lagoas. E a gente viu como que as relações acabaram se tornando a tônica do nosso evento. Porque a gente pôde presenciar encontros de amizades que não se viam há 30 anos. Amigas de escola que não se viam há 25 anos, podendo conhecer os netos, podendo colocar as suas vivências, fazer trocas desses saberes. A gente conseguiu ver o brilho nos olhos das pessoas e o prazer de estar em um lugar onde as pessoas não as encaravam por serem quem são, pessoas pretas. Onde o sorriso iluminava mais do que o sol que rachava naquele dia 19 de setembro. Era um lugar que transpirava afeto e orgulho de ser preto. A participação de todas essas mulheres dentro do quarteirão criam laços de reforço e cooperação para além de um evento. Por quê? Porque geram a consciência de unidade e de força que essa convivência e essas trocas trazem para a gente. E como que a arte, ela serve como uma ferramenta de empoderamento e de reforço dessa identidade social? Ver essas pessoas dançando livremente, podendo assistir muitos aos 60 anos pela primeira vez uma peça de teatro, né? E essas trocas intergeracionais acabam resgatando nessas mulheres o sentimento de serem vistas e valorizadas para além das suas atribuições cotidianas. Elas são vistas como realmente elas são, protagonistas das suas próprias histórias. E quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala também de inclusão e do reforço desse sentimento de pertencimento. Inclusive, eu agradeço a Juliana, que também faz parte do Quarteirão Preto, e que, na hora que eu terminei de montar essa apresentação, eu mandei para ela. Eu falei assim, nega, pelo amor de Deus, revisa. E ela falou assim, faltou falar da questão do pertencimento. Aí vem aí a questão do pertencimento, que é também a quebra da invisibilidade. Porque algumas coisas que, na visão da grande maioria, pode parecer corriqueira, trivial e sem importância, para uma mulher preta representa o resgate da própria identidade. E aqui a gente está falando de coisas básicas, mas que vão sempre ser balizadas pela visão que o outro tem sobre nós. Porque a gente já foi tão invisibilizado e silenciado ao longo da história, que em alguns momentos a gente duvida da nossa própria capacidade de ser. E eventos como o Quarteirão Preto devolvem para a gente essa dignidade do poder bater no peito e falar, eu sou uma mulher preta. E não só uma mulher preta, eu sou a mulher preta. E é isso que a gente quer levar. Né? Num ambiente protagonizado aí por mulheres e pessoas pretas, é muito mais fácil a gente se reconhecer como seres integrantes de um todo. E, com isso, se libertar dessas prisões que nos foram impostas no decorrer da vida. E aí eu trago o relato de uma senhora lá do bairro, ela pediu para não falar o nome dela, mas ela estava trabalhando no quarteirão como expositora, vendendo pastel. E aí a gente passou, né, em todas as pessoas, e aí, o que você está achando? Você gostou? A gente pode fazer outra edição? Você vai estar com a gente? Ela falou assim, eu amei isso aqui. Porque foi o único lugar, depois de muitos anos, em que as pessoas olhavam para mim e não viam feiura no meu cabelo. Aqui todo mundo tem um cabelo igual ao meu.
Eu nunca vi tanta gente bonita junta. E aí, um dos nossos amigos, produtores do Quarteirão, falou assim, mas você sabe por que a gente é tão bonita assim? Por que a gente está junto? Porque a gente é preta e preta é bonita em qualquer lugar. E é graças a cada uma dessas mulheres, e a tantas delas, que hoje a gente entende o verdadeiro valor do afeto. Porque para nós do Quarteirão Preto, para nós, comunidade negra, a arte é apenas uma forma material de sentir e de tocar as pessoas, criando com esse toque afetos. E aí, eu digo que, sem a arte, a gente não é ninguém, a gente não é nada. E a pandemia, apesar de ter nos tirado milhares de pessoas, nos provou diariamente que ela também pode salvar vidas. Porque no período da pandemia, isso é estatístico, nunca se consumiu tanta arte e cultura, porque a gente foi obrigado a ficar em casa e olhar para si. E aí, muitas vezes, a gente se afogou na profundidade do que a gente imaginava ser e descobriu que, no fundo, a gente é quase nada. E aí a arte, a música, o teatro, a dança, o cinema, trouxe para a gente de volta esse alto amor e essa dignidade que por tanto tempo nos foi sequestrada, nos foi roubada. E a arte nos devolve tudo isso. Então, dizer que a arte é uma ferramenta de resgate de autoestima é correto. Dizer que a arte é uma ferramenta de salvar vidas é correto. Dizer que a arte pode mudar realidades de milhares de pessoas é correto. Dizer que existe arte incorreta não é correto. Quem de nós nunca errou? Se a arte é fruto de nós, ela também tem o direito de errar. E o Quarteirão Preto, aqui Nana Andrade fala em nome do Quarteirão Preto, nós externamos aqui para encerrar essa fala a nossa eterna e gigante gratidão e respeito a todas essas mulheres. Todas as Joanas, todas as Lenas, Karines, Jéssicas, Natives, Carolinas, Giselmas, Julianas, Geórgias, Nanas, Nayaras, Keilas, Marias, Elisabetes, Franciscas, Luísas, Marlenes, Marieles, Cacaus, Márcia. Mulheres. Mulheres pretas.